Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais essa oportunidade que o nosso Deus nos concede de aprendermos com a sua palavra. Nós já temos há alguns meses estudado o Evangelho de Mateus, né? Sonhando também em estudarmos o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, né? Mas até lá nós devemos então aproveitar, né, o que nós temos aprendido semanalmente com o Evangelho de Mateus. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo, irmãos, eu gostaria de orar junto com vocês. Vamos apresentar o nosso Deus, né? Esse momento que nós teremos e que o Espírito Santo esteja abençoando, né? E, de fato, tocando em nossos corações, falando conosco. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te glorificamos por tua bondade e por tua misericórdia. De fato, Senhor, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui, Senhor, para rogar a Ti. Fala conosco, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento para compreender a Tua palavra. E que através do texto que nós leremos hoje, Senhor, Tu possa, através do Teu Espírito, tocar em cada coração, Senhor, falar diretamente, Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, ó Deus, Tu esteja, de fato, presente em cada lar, né, dos nossos irmãos. Que a Tua palavra ela alcance ali os corações e faça a obra que te apraz. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Na minha versão, irmãos, esse texto, né, esse bloco, ele tem um título que é A Confissão de Pedro. E, além de Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, os evangelhos sinóticos, eles vão registrar, né, então, esse mesmo episódio, essa mesma passagem na vida do Senhor Jesus. E nós vamos ler o texto todo, né, do versículo 13 até o versículo 20. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. É um texto bem conhecido, né? Mas vamos analisar esse texto nos detalhes, tá bom, irmãos? E para isso eu peço que você volte lá para o versículo 13, né? E nós vamos ler o texto mais uma vez. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia, irmãos, era uma cidade que ficava a cerca de 40 quilômetros do mar da Galileia, né? Ficava ali no extremo norte de Israel. Cesareia, ela tem esse diferencial aqui, né, de ser chamada Cesareia de Filipe, porque havia uma outra Cesareia que ficava ali próximo ao mar, né? E a título de curiosidade, essa Cesareia ficava ali no sopé, né, bem próximo ali ao Monte Hermon, um monte muito conhecido ali em Israel. E ela está associada a um nome, né, Cesareia de Filipe. Filipe seria um tetrarca, filho de Herodes o Grande, né? E um tetrarca seria um governante de um quarto de uma determinada região, né? E essa cidade, ela tinha esse nome Cesareia para ser uma homenagem tanto ao imperador romano, né, César Augusto,
né? Então, Cesareia, né, seria ali uma homenagem a César, e de Filipe também homenageava ali, né, esse tetrarca, ali quem mudou o nome daquela cidade, né? E foi ali, irmãos, naquela localização que uma importante questão ela foi levantada, né? Ainda no versículo 13, perguntou a seus discípulos, né? No caso Jesus, quem diz o povo ser o filho do homem? Irmãos, filho do homem, né, é a autodesignação mais utilizada por Jesus, né, para se referir a si mesmo, né? Nós vemos Jesus ele falando, né, a respeito dele mesmo na terceira pessoa em diversas vezes, e ele se autodenomina, né, como sendo o filho do homem, né? Seria um termo que explicava bem, né, elucidava bem ali a natureza e também a missão do Senhor Jesus. E Jesus faz essa pergunta, irmãos, quando o seu ministério já tinha cerca ali de 2 anos, né? Então, entendemos, né, e até temos visto isso, né, semanalmente, que Jesus ele já havia feito bastante coisa, né? Ele já havia ali ministrado sermões, como ali no caso do Sermão do Monte, também logo antes de multiplicar pães e peixes, houve ali também, né, uma ministração para as multidões que ali estavam, certamente em outros momentos isso aconteceu também, e ele já havia realizado também muitos milagres, irmãos, né? Nós temos acompanhado, né, semanalmente, vez por outra nós vemos Jesus ele realizando algum milagre, né? O mais recente foi a segunda multiplicação de pães e peixes, né, que nós temos registrado aqui no texto sagrado. Então, já havia, né, um tempo de ministério, isso não foi logo no início, né? Já tinha ali um bom tempo ali de caminhada, né? Mas qual foi a resposta, irmãos? O que os discípulos responderam a Jesus? Né? Ele perguntou, olha, o que o povo diz, né, que eu sou? Então, qual foi ali a resposta desses homens? Né? No versículo 14, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas, né? Então o povo ele compara Jesus com profetas, né? João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, né? E falando brevemente, né, irmãos, João Batista, ele foi o profeta, né, que preparou o caminho para o Messias, né? Eles tiveram ali um ministério contemporâneo, né? Em dado momento, João Batista estava ali, né, batizando, né, no Vale do Jordão, e Jesus ele estava ali pregando o Evangelho, né? Por um tempo, eles fizeram essa obra juntos, mas João Batista ele foi o último profeta antes de Jesus, né? E nós sabemos que a essa altura, né, João Batista já estava morto. Inclusive havia até ali uma crença de algumas pessoas, incluindo o rei Herodes, de que talvez Jesus fosse João Batista, né, que havia ressuscitado, né? João Batista havia sido morto, o próprio Herodes havia mandado matar João Batista, e alguns acreditavam que Jesus podia ser, né, João Batista. E Elias, irmãos, ele foi um profeta ali de Israel, ele viveu séculos antes de Jesus, e ali o seu ministério sofreu uma forte oposição, né, do rei e da rainha de Israel, né, no caso Acabe e Jezabel. Jeremias, ele foi profeta de Judá e ele também viveu séculos antes de Jesus e ele pregou ali, né, basicamente uma mensagem de arrependimento, que o povo de Judá, né, o povo de Jerusalém devia se arrepender, senão viria então a disciplina do Senhor, que seria o exílio babilônico. E ele sofreu também uma forte oposição por parte do rei Zedequias, né, o rei de Judá. E aí, irmãos, depois de perguntar, né, e ser esclarecido qual era a visão do povo sobre ele, né, sobre o próprio Jesus, o nosso mestre ele vai reformular um pouco, né, a questão anterior, no versículo 15. Ele pergunta, mas vós, né, os discípulos, continua ele, quem dizeis que eu sou? Né? Então, é óbvio, né, irmãos? Jesus sendo onisciente, tendo conhecimento de todas as coisas, ele já sabia, né, o que o povo pensava e falava sobre ele e também sabia o que os discípulos, né, pensavam e falavam sobre ele. Ele já sabia, né? Mas ele pergunta, mesmo assim ele pergunta a opinião do povo e ele pergunta agora a opinião dos seus discípulos, né?
parece que havia em Jesus, irmãos, um interesse, né, para saber ali se a opinião dos discípulos era igual ou semelhante à opinião do povo, né? O povo estava dizendo, olha, ele é um dos profetas, ou ele é João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum outro. Ele é um profeta. Então, essa era a visão do povo, mas qual seria a visão dos seus discípulos, né, que andavam ali mais próximos a ele, né? Então, parece que Jesus tinha interesse em saber isso. E aí, diante dessa pergunta, né, um discípulo tomou a dianteira. No versículo 16, nós vamos ler assim: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Então, irmãos, o Cristo, ou Messias, né, significa ungido, né? Nós sabemos que tanto os reis de Israel, de Judá, quanto os sacerdotes, né, eles passavam por essa cerimônia, que seria a unção, né? Seria ali um ato simbólico, para que um rei começasse a exercer ali o seu ofício, para que um sacerdote ali começasse a exercer o seu ofício. Então era derramado um óleo, né, ali para simbolizar isso. E Jesus, ele tinha, né, ele era chamado de o Cristo, o Messias, né, era uma designação atribuída a ele, porque, irmãos, de fato, ele era o rei, né, prometido ali, que viria da linhagem de Davi, né? Então, seria por conta disso, né? De fato, ele não só era da linhagem de Davi, né, da linhagem real, mas ele era o Filho do Deus vivo, que seria o rei espiritual ali sobre o povo de Israel, né? E aí, é interessante, irmãos, porque essa questão que Jesus ele apresentou, ela foi destinada aos 12, né? Jesus, ele não escolheu ali um discípulo nominalmente, você, o que é que você diz sobre mim? Né? Não, ele pergunta, e vós? Mas e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Né? E aí Pedro, ele parece responder em nome deles, né? Pedro parece responder em nome de todos os discípulos, né? E a gente consegue perceber isso, irmãos, olhando ali para os evangelhos, que Pedro, ele parece ter uma liderança recorrente ali, né, entre os discípulos do Senhor Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Pedro é aquele que mais se manifesta, né, para fazer uma afirmação, para tirar uma dúvida, né? Nós vemos Pedro ali realmente como alguém que aparece muito ali, né, se destaca muito entre os discípulos do Senhor. E isso é bem interessante, né? Nesse episódio não foi diferente. E aí vem o versículo 17, irmãos, que nos diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Então perceba, né, que Jesus ele vai chamar Pedro de Simão. E Simão era o nome original de Pedro, irmãos. Foi Jesus quem mudou o nome de Pedro, né? Que deixou de ser Simão e passou então a ser Pedro, né? Mas perceba que, além do nome Simão, tem o nome aqui Bar-Jonas, né? E por que isso? Bem, o prefixo Bar, ali no aramaico, né, seria ali filho de. Então, se era Bar-Jonas, seria filho de Jonas, né? Simão, filho de Jonas. E aí essa declaração que Jesus ele faz, né, no finalzinho do versículo, quando ele diz, olha, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, essa declaração, irmãos, está em harmonia com algo que ele mesmo, né, o próprio Jesus disse num outro momento. Em João 6,44, ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então a lógica ela é bem parecida, irmãos. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai, né, se o próprio Deus não o levar a Cristo. E se Pedro ele estava crendo, como declarou, que Jesus era e é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então isso também foi revelado pelo Pai. Né? Então essa é a lógica, tá bom, irmãos? E aí vem o versículo 18, né? Que nos diz assim, ainda palavras de Jesus para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Aqui, irmãos, Jesus ele parece fazer um trocadilho, né, com o nome de Pedro e com a palavra pedra, né, porque o significado ali do nome Pedro é pedra, né? Pequena rocha, algo do gênero, né? Mas aqui, irmãos, eu peço um pouco a sua atenção, né? Porque existe mais de uma interpretação sobre essa declaração que Jesus fez, né? Então, uma primeira interpretação é de que a pedra, né, sobre a qual a igreja estaria edificada seria o próprio Pedro, né? Essa seria a primeira interpretação. Mas existe uma outra interpretação de que a pedra seria a verdade dita por Pedro. Que verdade, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Nós sabemos, irmãos, que Cristo ele é a pedra angular, né? Ele é o fundamento da igreja, né? E isso é tratado nos demais livros do Novo Testamento, ali nas cartas. Inclusive, uma delas escrita pelo próprio Pedro, né? Vai tratar sobre isso, né? Da pedra angular, né? Da pedra que os construtores rejeitaram, né? Seria o próprio Jesus Cristo. Mas, ainda assim, é importante dizer que o papel de Pedro na igreja primitiva, irmãos, ele é inegável, né? Quando Pedro ele pregou ali no dia de Pentecostes, uma multidão ali ouviu o seu ensino, é dito que 3.000 pessoas se batizaram em nome de Jesus, né? Foram batizadas naquele dia por conta da pregação, da mensagem do apóstolo Pedro. Então, basicamente seria isso, né? Quanto à outra declaração que Jesus faz, né, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Nós vamos tratar um pouco disso mais à frente, tá bom, irmãos? Mas agora eu quero ler com vocês o versículo 19, né, que diz assim: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mas o que é que isso significa, igreja? Bem, entende-se que isso tem relação com o ministério de Pedro pós a ascensão de Cristo, né? Então, foi Pedro quem abriu, né, entre aspas, a porta da salvação para os judeus. Isso em Atos 2, do versículo 37 até o 41. Né? E, posteriormente, Pedro também abriu, né, a porta da salvação, mais uma vez entre aspas, para os gentios. Né? Isso em Atos, capítulo 10, do versículo 34 até o 43, né? Que foi ali no caso do centurião Cornélio, né? Quando ele foi ali na casa daquele homem e havia ali gentios, né, reunidos, pessoas que não eram ali judeus, não faziam parte do povo de Deus, né? Mas é importante ser dito aqui, irmãos, que Jesus ele não está delegando a Pedro o poder para perdoar pecados. Não é isso, né? Nós não vemos Pedro em nenhuma passagem depois disso chegando em alguém dizendo, olha, os seus pecados estão perdoados. Não, não é isso que Jesus está fazendo, né? Como o próprio Cristo disse, o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, né? Isso numa outra passagem ali, né? Quando ele curou um paralítico. Então, essa autoridade é cabível a ele, ao Cristo, né? Porque ele é o Filho do Deus vivo, porque ele é da mesma essência do Pai. Mas essa autoridade ela não foi concedida ali a seres humanos, né, para se perdoar pecados dos outros. Não. Então a função de Pedro, irmãos, ela seria proclamar as condições do arrependimento. E foi basicamente o que aconteceu após o sermão de Pedro, né, no dia de Pentecostes. Os ouvintes, depois de ali, né, verem o que Pedro estava ministrando, eles perguntaram ali comovidos, o que faremos, irmãos? Eles questionam isso, porque Pedro ele trouxe uma mensagem ali que foi dura. Olha, vocês têm culpa, né, pela morte de Jesus, né, aquele que Deus enviou e tudo mais. E o povo fica ali comovido, então o que nós vamos fazer? E Pedro ele responde, né, em Atos 2, do 37 até o 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, Pedro ele apontou o caminho da salvação em Cristo Jesus. E tal função, irmãos, não foi dada somente a ele,
né? Os outros discípulos também ouviram isso de Jesus. Em Atos 18:18, Jesus ele disse, né, para os seus discípulos, eu disse Atos, né? Mateus 18:18. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E aí, irmãos, o texto que nós estamos lendo, ele vai se encerrar com uma advertência de Jesus. Versículo 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, né? E por quê, irmãos? Por que Jesus fez isso? Se os discípulos, ou pelo menos Pedro, estava crendo, né, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né, por que não deveriam proclamar isso, dizer isso ali ao povo, né, às multidões? Bem, irmãos, entende-se que seria pelo fato do chamado do Cristo, o chamado do Messias, estar sendo ali mal interpretado, né? Os judeus eles não estavam ali com a expectativa correta de qual seria ali, né, o chamado do Cristo. Nós já falamos sobre isso, né, que eles acreditavam ali, né, em maioria, que o chamado de Jesus seria ter um reinado terreno, né, que ele derrotaria o Império Romano, libertaria Israel do jugo de Roma, né? Então, eles tinham essa expectativa errada, irmão, sobre ali o chamado de Jesus. E houve até uma tentativa em João 6,15 de alçá-lo, né, de alçar Jesus à posição de rei. Então, sim, eles não estavam compreendendo, né, qual era ali a vontade do Pai na vida, né, do seu Cristo, do seu servo, do seu filho, né? E aí, irmãos, olhando para esse texto, eu consigo ver 4 ensinamentos do Mestre aqui, né? Pelo menos 4, e eu quero compartilhar esses ensinamentos, né, que o Senhor falou primeiro ao meu coração com vocês, tá bom? Então, o primeiro ensinamento é o seguinte: os filhos do reino devem zelar pelo testemunho. Sim, irmãos, Jesus, ele procurou saber, né, o que diziam a respeito dele. E foi Jesus quem perguntou isso, irmãos, né? Sendo santo, inculpável, né? Sem mácula, né? Um ser realmente perfeito, mas ele procurou saber, né, o que estavam dizendo a respeito dele. E nós, irmãos, fomos chamados para ser ali imitadores de Cristo, né? Nós devemos ser sal e luz, nós devemos ser santos, né? Então, também devemos ter essa preocupação, né, que Jesus ele teve. Nós precisamos ponderar em algumas coisas, né? Uma delas, o que dizem ao meu respeito? O que será que as pessoas falam sobre mim? Será que falam bem ao meu respeito? Ou será que falam mal ao meu respeito, né? É importante que nós nos questionemos isso. Também é importante perguntar como tem sido a minha conduta cristã aos olhos dos crentes e dos ímpios, né? Perceba que Jesus ele pergunta o que as multidões, né, dizem que eu sou, o que é que o povo diz que eu sou. E muitos dentre o povo não acreditavam nele, né? Mas depois ele pergunta para os discípulos, que seria ali a igreja, né? Mas vocês que caminham comigo, o que é que vocês dizem que eu sou? Né? Então é importante também não só conhecer a opinião dos crentes, nem só a dos ímpios, mas de ambos, né? O que tem falado ao meu respeito. Será que olham para mim e dizem, esse menino é crente e se comportando dessa forma, né? Será que eu tenho cultivado um bom testemunho? Será que algo que eu estou fazendo tem gerado escândalo? São questões, irmãos, que precisamos nos preocupar. Tá bom, igreja? Então é importante, né? E Jesus, ele nos ensina isso aqui nesse bloco, né? É como o próprio Paulo disse em 2 Coríntios 6,3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Segundo ensinamento, irmãos, que eu aprendo com esse texto, é que o inferno não derrotará a igreja do Senhor. Sim, Jesus ele declarou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas há algo que precisa ser entendido aqui, irmãos. A que igreja Cristo se refere? Bem, entende-se que ele se refere à igreja invisível, né? A igreja espalhada sobre a face da terra, né? Deus ele sempre vai conservar ali o seu remanescente, o seu trigo, né? Sempre vai haver um remanescente fiel do Senhor.
né? A igreja espalhada sobre a face da terra. É contra essa igreja que o inferno ele jamais prevalecerá. Mas a igreja invisível, irmãos, não é uma igreja física, não é um prédio, não é uma comunidade apenas onde pessoas se reúnem, né? Ela é invisível, né? Ela ali contém, né, crentes de todas as partes do planeta, né? Nós não vemos. Contra essa igreja, o inimigo, né, o inferno, não prevalecerá. E é importante nós compreendermos isso, irmãos, porque ao longo da história, igrejas fecharam. Né? Vocês lembram das 7 igrejas do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Pois é, as 7 igrejas da Ásia. Sabem quantas estão abertas até os dias de hoje, irmãos, funcionando, tendo cultos? Nenhuma. Todas elas fecharam, todas elas ali chegaram ao fim. Mas a igreja invisível permanece. Ainda existe povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, né? Em todos os cantos do planeta, né? Em todos os continentes. E esse povo ele vai permanecer fiel ao Senhor até a volta do rei, né? Porque é a sua igreja escolhida, é o seu trigo, né? Essa igreja invisível, ela jamais ali vai desaparecer, né? Até a volta do nosso rei. O terceiro ensinamento que eu aprendo aqui, irmãos, é que a missão de Pedro ela foi estendida a nós. Né? Então, Jesus disse, né, em Marcos 16, do versículo 15 até o 16, antes de subir aos céus, ele falou o seguinte: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Né? E nós sabemos que a palavra do Senhor, irmãos, ela não volta vazia, né? Mas ela prospera conforme os desígnios de Deus. Né? Então, se eu chego ali num ímpio e eu prego a palavra para ele, ele se converte, a palavra não voltou vazia. Glória a Deus. Né? Ele se converteu, houve uma mudança, uma transformação. Mas se eu chego num ímpio, prego a palavra e esse ímpio não se arrepende, a palavra também não voltou vazia, irmãos. No primeiro caso, cumpriu um propósito de salvação. No segundo, de condenação. Ela cumpriu o propósito para o qual Deus a designou. Foi assim com Cristo, com os apóstolos e é assim até hoje. Mas o próprio Paulo, ele falou a respeito dos apóstolos o seguinte, em 2 Coríntios 2, do versículo 15 até o 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo para com estes, ou seja, os que estão se perdendo. Cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, os que estão sendo salvos, aroma de vida para vida. E o quarto e último ensinamento, irmãos, é o seguinte: é o Pai quem nos permite conhecer o Filho. Né? Foi o Pai quem revelou a Pedro a verdadeira natureza de Jesus. Né? E conosco não foi diferente. Né? Se Pedro ele concluiu, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Deus fez a mesma obra em nossas vidas, irmãos. Paulo declara que, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Se estávamos mortos, irmãos, seria impossível para nós nos inclinarmos na direção de Jesus. Nós não poderíamos fazer isso, né? Tinha que haver a intervenção do Pai. Um morto está frio, inerte, não tem desejo, não tem vontade. Então, foi Deus quem nos deu vida juntamente com Cristo. Quem nos permitiu, né, ali, crer nele. Né? É Deus quem cultiva em nós o conhecimento do santo dele, né, do santo de Deus, Jesus Cristo. E eu quero finalizar, irmãos, essa lição, né, lendo com vocês um texto em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. E com essa leitura eu finalizo, irmãos. Eu creio que a palavra ela vai falar por si só. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o 6. E assim nos diz a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Paz.